Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Reconstrua Sua História. Vocês aqui comigo, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo para nós propagarmos as informações que trabalhamos e desenvolvemos aqui. No vídeo de hoje eu queria trabalhar com você um tema de maneira bem objetiva que eu já venho falando em vídeos anteriores, qual seja o problema dos relacionamentos abusivos. Infelizmente um tema que assola a nossa sociedade e assombra vítimas e famílias diuturnamente. A provocação que eu queria fazer é a seguinte: você sabe qual é o padrão do abusador dentro do relacionamento abusivo? Se eu fosse parar aqui para falar do padrão, eu teria que tecer e traçar uma série de características para identificar o abusador. E mesmo assim ainda seria pouco. E nesse sentido eu teria que parar aqui e falar por muito tempo, e não é o nosso objetivo. O vídeo aqui é de maneira bem objetiva e eu queria trazer uma característica para você saber e identificar, ou começar a identificar, como age o abusador. Quando o abusador ele começa, é claro que ele não vai falar que ele é um abusador, não. Isso vai crescendo gradativamente, mas algumas características começam a se sobressair. E se você conhecê-las, você pode travar, estancar esse mal sobre a sua vida. A primeira característica que eu queria mostrar para vocês do abusador é a intolerância. O abusador, ele é intolerante. E o intolerante, ele tem algumas características. O intolerante, ele não aceita opinião contrária. Portanto, o abusador não aceita a opinião da vítima. Se ele for contrariado, é o fim. O intolerante não aceita a atitude do outro, uma atitude contrária ao que ele pensa. E o abusador, ele faz isso. Ele controla ali a vítima nesse sentido, impedindo que ela tenha atitudes. O intolerante não aceita o comportamento alheio, ou seja, só o seu comportamento, só aquilo que ele pensa, só a sua opinião é a que importa, é importante. Portanto, ele não aceita o comportamento traçado, trabalhado, desenvolvido pela vítima. E aí começa o controle, e aí começa a imposição, e aí aos poucos começa uma, literalmente, prisão. Quando eu digo prisão, não é a prisão dentro de casa, é a prisão do próprio eu, é a prisão da vida, é a prisão em que a vítima não pode falar, não pode se expressar, não pode abrir o seu coração, a sua mente, e a sua mente começa a ser controlada por aquele padrão abusador, aquele padrão de controle, de dominação, de prisão. O abusador, ele começa a demonstrar essas questões. E aí, aquele padrão de abuso psicológico começa a se iniciar. E se muitas vezes a vítima começar a traçar outros perfis, esse padrão de abuso psicológico pode se converter num abuso físico e, quiçá, até na morte. E aí, a vítima não fala mais nada, a vítima não pode mais administrar o seu próprio saber, não pode mais falar aquilo que pensa, não pode mais expressar a sua opinião. Cuidado! Esse é um padrão dos abusadores. Intolerância. Controle na opinião, controle na atitude, controle no comportamento, controle até no pensamento. Se você está num relacionamento assim e começa a perceber que o seu parceiro tem esse tipo de atitude, cuidado. Isso é um padrão abusador. Ou seja, tente identificar isso no início, para que isso não se torne algo mais constrangedor, mais doloroso e mais nefasto. Reflita sobre isso. Cuidado, os abusadores são intolerantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, divulgue isso e nunca se esqueça. Reconstrua sua história. Avante sempre.